Vamos então hoje iniciar esta nova série de sermãos no livro de Abacuque. Esta série de sermãos tem o título Da crise na fé para a fé na crise. Da crise na fé para a fé na crise. Este é o título geral desta série de sermões no livro de Abacuque. Hoje estaremos apenas nos primeiros 4 versículos. O título do sermão é Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu não sei se tu já... Seguramente sim. Talvez não o confesses, mas seguramente já tiveste uma crise de fé. Uma crise na tua fé. Possivelmente até estás a ter agora uma crise na tua fé. Na tua fé em Deus. Diante da realidade em que tu estás a viver. Quer seja dentro de ti ou fora de ti. Então este livro e esta série de sermões será muito bom, será muito boa para ti, muito importante para ti. Este livro nos apresenta um profeta, o seu nome é Abacuque. E este é um bom profeta, este é um verdadeiro profeta. Não é um profeta qualquer, não é dos mais famosos. Damos sempre importância aos profetas maiores. Isaías, Jeremias. Este profeta tem um pequeno livro. É um pequeno livro, mas é o livro mais citado no Novo Testamento. Do Antigo Testamento, é um dos livros mais citados. Abacuque. 4 vezes no Novo Testamento. Nos apresenta um profeta que começa o relato do seu livro, o livro que ele próprio é o autor, apresentando a sua crise de fé. Ele está em crise com Deus. Ele está em crise com o povo de Deus. Ao ponto de ousadamente questionar Deus. Isto não é algo usual na Bíblia. Temos o contrário, Deus questionando os homens. Aqui vemos o profeta questionando Deus e as suas ações. Mas este livro é bom se estamos a lutar com uma crise na fé, ou quando às vezes somos tentados à dúvida e ao medo diante da realidade do mal em que nós estamos, nós nos podemos identificar com as mesmas questões do profeta. Nós nos podemos identificar também com esta crise de fé do profeta. Porque sabem, o maior desafio para a fé cristã não é o embate entre Deus e a ciência, porque aqui eu creio que Deus ganha facilmente. O maior desafio para a fé cristã não é a teoria do Big Bang. Porque eu creio que a lógica natural até, sem ser até uma lógica espiritual, a lógica natural é creres na existência de um ser superior que criou todas as coisas e tudo funciona e é sustentado em ordem por Ele. Essa é a lógica, não uma explosão, criar tudo aquilo que vemos em ordem e perfeitamente em complexidade. Dentro de nós e fora de nós. Então, para mim, o grande embate da fé não é entre a fé e a ciência. Porque eu creio que a fé, Deus ganha facilmente. Mas sim, aquilo que é mais difícil responder, e o grande embate da nossa fé, é se Deus é bom e Deus é todo-poderoso, por que é que existe o mal? Isto é que é difícil responder. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que é que existe o mal? Este é o problema da teodiceia. Teos, Deus. Diceia, justiça de Deus. Diceia é justiça. A justiça de Deus. Se Deus existe, se Deus é bom, se Ele é todo-poderoso, por que é que existe o mal? Por que é que Ele permite o mal? Bem, são estas perguntas que o profeta tem. É por isso que o profeta tem crise na sua fé. E se existe o mal, então talvez Deus não existe. Mas o profeta, ele cria em Deus. Aliás, ele fala com Deus. Era o profeta Deus que recebia visões de Deus. Ele não duvidava da existência de Deus. Mas
Se então existe o mal e existe Deus, então é porque Deus não é bom. Porque o Deus bom não vai permitir o mal. Essa pode ser uma das questões que tu tenhas. Ou se Deus existe e Ele é bom, então temos outro problema. Deus não é todo poderoso para solucionar o mal e ter o controle sobre o mal. Estas são as grandes questões de embate para a fé cristã. Estas questões nós vamos ver respondidas no livro de Abacuque. Neste pequeno livro de 3 capítulos, 56 versículos. Da crise na fé, iremos começar do profeta para a fé na crise, que é totalmente diferente. Uma mudança radical. Onde está Deus diante do problema do mal que existe no mundo? Estas são as perguntas que vamos ver respondidas no livro de Abacuque. Também, como nós devemos viver neste mundo mau? Esta é a pergunta que tu e eu iremos ver respondida no livro de Abacuque. Que livro fascinante este livro. Mas hoje estaremos apenas nos primeiros 4 versículos. Vamos ler a palavra de Deus em pé, por favor, aqueles que podem. Abacuque 1, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Podem sentar-se, irmãos. Obrigado. Aqui temos este pequeno livro, que é uma pequena pérola de grande valor em toda a Bíblia. O nome de Abacuque significa, provavelmente, abraço. Abraço. Ainda que dá aso também a outra interpretação. Então, quando deres um abraço no teu irmão, na tua irmã, hoje podes dizer, vou-te dar um Abacuque. Tá bom? É o que significa o nome aqui de Abacuque, abraço. Nós não sabemos muito ou quase nada sobre Abacuque. Nós sabemos sim que foi um profeta, porque assim ele se auto-apresenta aqui no seu livro, um profeta. Mas a segunda revelação, sentença revelada ao profeta Abacuque, não é? Sabemos que foi um profeta. E também sabemos que, pela indicação final que temos no livro, o capítulo 3, versículo 19, onde ele termina o capítulo 3 com um cântico, um salmo. No capítulo 19 ele termina da seguinte forma: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então há uma indicação também aqui ao final do livro que talvez não era somente um profeta qualquer, mas era um profeta cultico, um profeta levita que habitava, que trabalhava no templo de Jerusalém. E por isso ele escreve também este cântico no capítulo 3. O livro foi escrito entre os anos 609 e o período do ano 597 a.C. Este profeta foi contemporâneo do profeta Sofonias, Naum e do grande profeta muito conhecido por nós, Jeremias. Isto é importante entender o contexto, para entendermos a mensagem do livro e a realidade em que estava o profeta e o porquê dos seus sentimentos e da sua crise. O seu ministério profético foi no final do reino de Judá, o final do reino do sul. Ou seja, ocorreu cerca de uns 20 anos antes da queda de Jerusalém, no ano 586 a.C., às mãos da Babilónia. Cerca de 100 anos antes, já o reino do norte, porque vocês sabem que depois de Salomão veio o filho de Salomão, Roboão.
que reinou, mas por pouco tempo reinou sobre um reino unido. O reino se dividiu. As 12 tribos se dividiram entre o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos do reino do norte, 2 tribos, Judá e Benjamim, do reino do sul. A Assíria, no ano 722 a.C., veio para arrasar com o reino do norte, dispersar o reino do norte, aniquilar o reino do norte por juízo de Deus, por causa da idolatria do povo do norte. A idolatria de Israel os levou para serem conquistados e destruídos pelo Império Assírio. Mas os anos já tinham passado e havia um novo império emergente, uma força avassaladora. Aliás, os 2 grandes impérios daquela época se uniram em coligação para parar esta força avassaladora. Era o Império da Babilônia. Se uniu a Assíria com o grande Império Egípcio, mas foram arrasados por completo. É Babilônia que surge como um grande império. E agora há uma ameaça. A Síria já foi, Babilônia já foi. Sabem quem é que vem a seguir? Judá, o reino do sul. Um pequeno reino. 2 tribos, Judá e Benjamim. É nesta situação, conjuntura política, social, que está o profeta. É esta condição que está um homem que ouviu nas Escrituras e que tinham as Escrituras que Deus prometeu a Davi um rei, um descendente que iria sentar-se no trono para todo o sempre. Mas o que é que o profeta via? Primeiro viu um reino dividido. E o reino do norte já foi, desapareceu do mapa, pela Assíria. Já não existe mais. E agora vê o pequeno reino de Judá, onde Deus prometeu sentar um descendente no trono para todo o sempre, a ser ameaçado por uma força imparável, a Babilônia. A Síria já foi, Egito já foi, agora vamos por vocês. E o profeta entra em crise. Como é que Deus vai cumprir a sua promessa? E outra coisa, nós somos o povo da aliança de Deus. E ele olha à sua volta e vê o povo desprezando a Deus. A grande reforma do rei Josias, que aconteceu anos antes, já se tinha ido. Já era esquecida a reforma espiritual do povo. Houve um grande avivamento nos tempos do rei Josias. Já não era uma realidade. Então o profeta vê o pecado do povo. A perversidade do povo. E sabe que vem o juízo de Deus. Ele sabe que vem o juízo de Deus. Na verdade, também, as preocupações do profeta não é apenas com aquilo que está a acontecer fora, no mapa político daquele tempo. Na verdade, a preocupação é aquilo que está a acontecer com o povo de Deus, que vive em pecado. E ele pede a Deus para agir. Pede a Deus para fazer algo. Para julgar o seu povo. Para fazê-los regressar aos caminhos de Deus. Esta é a crise, a conjuntura política, social, espiritual em que se encontra o profeta Abacuque. É interessante, a situação religiosa naquele tempo era terrível. Os próprios sacerdotes tinham abandonado Deus e desprezavam Deus. Mas Deus levanta ali alguém, nem sacerdote, um homem, Abacuque, profeta, muito provavelmente levita no templo. E é ele que lhe revela uma grande mensagem, por meio também da crise que o profeta estava a enfrentar. O profeta clama a Deus, mas como vamos ver nos domingos seguintes, ele não vai obter a resposta que desejava. Ele, para seu espanto e choque, recebe a notícia que a Babilônia irá destruir Jerusalém. E é Deus quem o está a fazer. Sabes, Abacuque? Não é Nabucodonosor que tu tens que temer. É a mim que tens que temer, porque sou eu que estou a usar a Babilônia para julgar o meu povo.
É neste livro e nesta crise que surgem estas primeiras palavras. A primeira vez que vemos aqui no livro, e começa logo com o profeta a dirigir-se a Deus. Nesta conjuntura, nesta crise, nessas ameaças externas, internas. E é aqui que vamos encontrar a mensagem mais importante de toda a Bíblia. Capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. 3 vezes citada no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Se este livro e este ensino foi tão importante para os autores do Novo Testamento, em especial o apóstolo Paulo, quanto mais deve ser importante para nós. Quanto mais, apesar de ser de uma rápida leitura este livro, nós devemos fazer agora uma leitura profunda do mesmo. E o fazemos agora olhando para estes primeiros 4 versículos. Primeiro temos a introdução do livro. Ou o título do livro, se tu queres. Está no versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. No sentido original, esta palavra sentença significa literalmente um fardo, uma carga, um peso. Era assim que deveria de estar. Peso revelado ao profeta Abacuque. E isso já nos prepara para o que vai ser a mensagem deste livro. Não será uma mensagem fácil, não é uma mensagem coach. É uma mensagem pesada da parte de Deus. É uma mensagem de juízo da parte de Deus. É uma mensagem de condenação da parte de Deus. Ao seu profeta Abacuque. Nós sabemos que o significado básico para um profeta é um porta-voz de Deus. Abacuque foi chamado para ser o porta-voz de Deus e o porta-voz de uma mensagem pesada, dura de ouvir, não fácil de entregar, não fácil de receber. Incrível. Incrível aqui 2 coisas que eu vejo. Primeiramente, quando todo o povo está de costas voltadas para ele, Deus levanta os seus homens fiéis, os seus profetas. Homens desconhecidos, homens que nem estavam a procurar um ministério profético. E Deus levanta para revelar-se ao seu povo e para chamar o seu povo ao arrependimento, para advertir o seu povo, para apontar o seu povo de volta às promessas e à obediência à aliança. E a segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus o faz entregando uma mensagem dura ao seu profeta. Uma mensagem que não é fácil de receber. Uma mensagem pesada. Mas esse é o ministério do verdadeiro profeta. Este é o ministério destes homens que foram separados por Deus e usados de uma maneira fiel. Não buscando fama para si mesmo. Esta é a mensagem fiel, profética, que deve ser entregue com fidelidade, ser porta-voz de Deus. Mesmo que tenhamos uma mensagem dura para entregar da parte de Deus, nós devemos ser verdadeiros profetas. Todo pregador da palavra de Deus tem este chamado de ser um porta-voz de Deus. Não para interpretar o que Deus diz, mas para transmitir fielmente a voz de Deus ao povo, não importando as consequências. É isto que vemos com o exemplo de Abacuque. Abacuque recebe esta mensagem para se tornar um porta-voz fiel dessa mensagem dura para entregar ao povo de Deus. Essa é a vocação, a chamada e o ministério de todo o verdadeiro pregador. Não é apenas para vir aqui, subir e entregar mensagem fácil de ouvir. Mensagens agradáveis. Mensagens encorajadoras. Mas para entregar fielmente a mensagem da parte de Deus como porta-voz de Deus. Por isso estamos a estudar o livro de Abacuque, que tem uma mensagem também dura da parte de Deus. Uma mensagem que nós necessitamos considerar e muito importante para nós. Versículo 2. Reparem como começa aqui.
Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O que nós estamos à espera, se há uma mensagem da parte de Deus que está a ser revelada ao profeta, nós estamos à espera que seja Deus que comece a falar. Como acontece noutros livros dos profetas. Veio a palavra do Senhor e disse. Mas aquilo que vemos, de forma surpreendente, que não é Deus que começa a falar, é o próprio profeta que começa a questionar a Deus. Vemos um profeta a falar para os homens. Vemos um profeta a falar para Deus e questionando Deus pelas suas ações. Quando, na verdade, o ministério do profeta era falar para os homens, para o povo, e questionar os homens das suas ações. Mas aqui vemos o profeta a falar para Deus. Até quando, Senhor, clamarei? Este clamor é com insistência. Clamar é mais do que uma oração. Clamar é algo com insistência. Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? O profeta já estava a fazer isso há muito tempo. E não obtinha respostas de Deus e nada mudava. E o profeta aproveita aqui esta oportunidade para falar com Deus e dirigir-se a Deus. Até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Tu não atenderás às minhas orações. Mas também, reparem, até quando, Senhor, gritar-te-ei? E agora já não fala de clamor, o profeta, mas fala de gritar. Gritar é com maior urgência, não é? Quando acontece alguma coisa, algo ali que estamos numa divisão diferente da casa, acontece um acidente, nós precisamos de ajuda do socorro, aconteceu algum acidente com um dos nossos filhos, nós gritamos, porque é urgente que nos ouçam. Até quando, Senhor, gritarei? Violência. Na verdade é, até quando eu irei gritar, denunciar violência? É este o sentido que o profeta está a dar. Denunciar a violência do meu tempo. Denunciar a violência do meu povo e do teu povo. E tu não vais livrar-nos. É esta a ideia do profeta aqui, quando diz, e não me salvarás. E tu não nos livrarás. Abacuque faz esta introdução à sua queixa. Até quando, Senhor? De uma maneira típica a que encontramos nos salmos de lamento, de lamentação. A maioria dos nossos salmos são de lamentação. Nesses salmos nós também encontramos esta mesma queixa do salmista. Até quando, Senhor? No Salmo 3, no Salmo 13, no Salmo 22 e por aí fora. Encontramos o mesmo grito e clamor do homem de Deus por lamento, pelo agir de Deus. A lamentação do profeta se deve à demora de Deus em responder à sua queixa. A demora de Deus em responder às suas orações. A demora de Deus em responder ao seu desejo. A demora de Deus em não atuar conforme o profeta achava que era justo Deus fazê-lo. E nós agora, entendendo o contexto em que nós estamos, o contexto em que nós estamos no livro de Abacuque, o contexto do profeta Abacuque, nós podemos entender melhor o seu clamor. Na verdade, diante da sua situação externa, exterior, diante até de fora da realidade de Judá, das ameaças de Babilónia, diante da realidade dentro do povo de Judá, o pecado do povo de Judá, nós podemos até perguntar-nos o que é que não iria levar o povo a lamentar-se? O profeta a lamentar-se. O que é que não o iria levar a lamentar-se? Olhando à sua volta, dentro e fora, ele só tinha razões para lamentar. Lamentar a Deus. O profeta lamenta-se por razões justas. E eu já vos relembrei, que o povo de Israel tinha recebido uma promessa. O próprio rei Davi prometeu que um dos seus descendentes iria sentar-se no seu trono para sempre. Mas o que o profeta via, na verdade, era um povo longe da aliança com Deus. Um reino completamente aniquilado e ameaçado da sua extinção para todo o sempre.
Por isso o profeta lamentava-se. Diante de todo o mal que ele via fora e dentro de Judá, ele tinha todas as razões para lamentar. Sabem, neste mundo caído e na realidade em que nós estamos também, dentro e fora de nós temos razões para o lamento. E devemos fazer como o profeta. Ele foi diretamente a Deus. Ele foi diretamente a Deus. E é o que também nós devemos fazer quando estamos tristes com uma situação, quando estamos preocupados com uma situação, quando estamos tentados à dúvida, ao medo, quando nós queremos a justiça de Deus, a intervenção de Deus, nós devemos fazer como o profeta Abacuque. Ir diretamente a Deus. Não devemos confundir isso com murmurar contra Deus. Lamentar é totalmente diferente à murmuração. Lamentação é totalmente diferente à murmuração. A maioria dos salmos que nós temos são de lamentação. E isso é totalmente diferente à murmuração. Murmurar é falar mal. É falar maldosamente. Murmurar não é ir diretamente à pessoa ou diretamente a Deus. É falar pelas costas, às escondidas. Aqui vemos o profeta Abacuque, diante da realidade terrível que enfrentava, a poder ir diretamente a Deus. Com uma atitude para também, nós vamos ver ao longo do livro, interceder pelo povo. Ele vai interceder pelo seu povo também. Apesar da realidade da sua desobediência, do seu pecado. O profeta não se coloca aqui separado espiritualmente do povo da aliança. Ele se coloca dentro do povo da aliança. E ele intercede pelo povo da aliança. Esta é uma atitude muito diferente de um murmurador. O murmurador sempre se coloca de fora, apontando os dedos para os outros. O profeta Abacuque se coloca dentro do povo. E fala diretamente com Deus. Lamentação não é murmuração. Murmuração é como alguém que incendeia uma casa, ou vê o incêndio da casa e fica a observar de fora da casa, e enquanto está a observar a casa a arder, ele ainda critica a estrutura da casa. Está a arder por causa da estrutura. Ou talvez está a arder porque não tinha extintores suficientes. Esta é a atitude do murmurador. A atitude de alguém que lamenta. Lamenta até o pecado. É totalmente diferente. É a atitude daquele que a casa tem valor para ele. Por isso é que ele chama logo os bombeiros. Por isso é que quando chegam os bombeiros, ele ajuda também os bombeiros a apagar o fogo. Por isso é que quando a casa está a ser consumida pelo fogo, o lamentador chora por toda a destruição provocada pelo fogo. É esta a atitude do profeta Abacuque. É esta a atitude que nós devemos ter diante do pecado do povo de Deus e diante da realidade do mal em que nós estamos. E diretamente a Deus. Poder clamar a Ele e também interceder por aquilo que tem valor para nós. A obra de Deus, o povo de Deus. Ele se apresenta então diante de Deus e expõe a sua causa a Ele. Mas reparem o que é que ele recebe de Deus? Silêncio. É isso que vemos no versículo 2. Até quando, Senhor? Eu irei clamar e tu não me escutarás. Silêncio. É este aparente silêncio de Deus que o faz entrar numa crise de fé. É este aparente silêncio de Deus que também faz muitos duvidar de Deus em tempos de crise. Mas é este silêncio de Deus que levou o profeta e conduziu o profeta a falar, a ir diretamente a Deus e também a obter a resposta diretamente de Deus. É este silêncio que levou o profeta, levou Deus a perturbar o seu profeta. Foi este silêncio que levou Deus a perturbar o seu profeta com um propósito. Para ele não ficar como estava. E é muitas vezes esse o propósito de Deus. Quando Ele está em silêncio nas nossas vidas. Quando Ele não responde às nossas orações.
Porque Ele também quer falar-nos através do silêncio. Ele também quer incomodar-nos e perturbar-nos com o seu silêncio. Ele quer agitar-nos. Ele quer conduzir-nos para Ele. Tal como fez com o profeta. Nunca devemos confundir o silêncio de Deus com a inatividade de Deus. Nunca devemos confundir o silêncio de Deus às nossas orações com a inatividade de Deus. Agora pensemos um pouco também, aplicando ao nosso dia a dia, à nossa realidade. Quantas vezes também já não nos sentimos assim como o profeta? Que oramos e estamos a orar por alguma coisa, pela justiça de Deus, pela intervenção de Deus, pela provisão de Deus, e o céu está em silêncio. Parece que o céu está fechado para nós, que Deus não se importa connosco, que Deus nos abandonou, que Deus também não se importa com aquilo que passa neste mundo, que passa à nossa volta, que Deus não se importa com aquilo que se passa com o meu cônjuge, com os meus filhos. Quantas vezes é que nós também nos sentimos da mesma maneira? Quantas vezes é que também a nossa alma já não lamentou e clamou como ao profeta? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, irei ter que suportar esta dor de uma doença prolongada? Até quando, Senhor, este governo corrupto? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, serei perseguido no trabalho? Até quando, Senhor, inventarão e falarão mentiras sobre mim? Até quando, Senhor? Ou tal como esta semana eu estava a falar com um pastor que estava desanimado e desencorajado com o ministério pastoral. E ele me disse, a igreja não responde. O clamor daquela alma é, até quando, Senhor, a igreja não responderá? Quantas vezes nós estamos na mesma posição que o profeta? Nos sentimos abandonados. Nos sentimos neste mundo cheio de aflições, de inimigos, crises, ameaças mil. Nos sentimos desesperados. Sentimos falta de esperança. Sabem, esta crise, ela pode e vai ser experimentada por todo o bom cristão. Não quer dizer que tu és um mau cristão por ter essa crise. Não quer dizer que tu não amas a Deus por ter essa crise. Este era um verdadeiro profeta que amava a Deus, como vamos ver no livro. E ele passou por esta crise. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, não me escutarás? O que podemos aprender do profeta é que nós devemos continuar a clamar e a insistir na oração até que Abacuque obteve resposta, como vamos ver nos domingos seguintes. Continua a clamar a Deus até que Deus te responda. E se Ele não te responde, Ele está-te a perturbar, a incomodar, porque Ele quer conduzir-te mais para Ele. Para o buscares mais e mais. Sabem, porque é em tempos de crise que o buscamos. Muitas vezes, nos tempos de paz e prosperidade, o esquecemos e o abandonamos. Deus tem um propósito com o seu silêncio. Mas não é só aqui, não vemos só o silêncio de Deus foi a resposta. Mas também nós vemos aqui que o profeta tinha um conflito não apenas com o silêncio de Deus, mas com o mal, o problema do mal. O problema da violência, não é? Ainda no versículo 2, gritar-te-ei violência e não salvarás. Este é o problema do silêncio de Deus, da justiça de Deus diante do mal. Este é um problema não apenas para não cristãos. Esta é uma crise que também nós, muitas vezes, nos surge esta pergunta, a nós cristãos. A justiça de Deus, onde está diante do mal? Se Deus é bom, porque é que existe, permite o mal? E se Ele existe, e também existe o mal, então se calhar Deus não é todo poderoso. Não tem o controle sobre o mal. Esta é uma questão
não apenas dos não cristãos. Muitas vezes isto também surge no nosso coração. Abacuque está incomodado que Deus não faz nada diante do mal. E que Deus parece não se importar com o pecado do seu povo, com a violência, a maldade do seu povo. E isto choca o profeta. Choca o profeta. Que Deus não se preocupe que o seu povo, o povo da aliança, não está a andar nos seus caminhos. Ele sabia, o profeta, que eles, como povo da aliança, povo de Deus, deveriam ser diferentes. Deus deveria de fazer alguma coisa para disciplinar o seu povo. Porque Deus é um Deus santo e o seu povo deve ser santo. E o profeta clama a Deus para que Deus intervenha diante de toda a maldade e violência que ele testemunhava dentro do povo de Judá. Este é o contexto do profeta. Dentro do próprio povo da aliança de Deus havia violência. Não é isto que às vezes também acontece dentro do povo de Deus, a igreja? Reparem, por isso é que Tiago tem a necessidade na sua carta. Podem-me acompanhar a Tiago 4, versículo 1 a 3. Tiago 4, versículo 1 a 3. Obviamente, Tiago está a escrever para cristãos. Ele não ia escrever uma carta para não cristãos. Está a escrever uma carta para a igreja. E reparem o que diz aqui Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Reparem a linguagem que usa aqui Tiago. Discussões, contendas, guerras, violência dentro da própria igreja. A violência, a maldade também pode ser um problema dentro de nós, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Sabem, violência, maldade, não é apenas espancar ou matar alguém. Há muitas outras formas de nós ferirmos alguém e destruirmos esse alguém. E nós podemos destruir alguém individualmente ou podemos destruir uma igreja coletivamente. E há várias formas de nós manifestarmos também maldade, violência, guerra no nosso meio. De ferir, destruir. Como, por exemplo, através da mentira. De mentirmos uns aos outros. De mentir sobre alguém. Caluniar, difamar. Contemos um espírito de divisão, de guerra, inimizade. Como podemos também ferir alguém com desencorajar esse alguém. Olhando dentro de nós e à nossa volta, também podemos ser, muitas vezes, ameaçados, feridos pela própria maldade. Era isto que estava a acontecer ao profeta. Dentro do povo da aliança. É isto que também pode acontecer dentro desta família da fé. Na verdade, nós somos dados à violência desde que nascemos. Eu posso ver isso no meu filho, Filipe. Eu posso ver a sua reação, como ele reage. Sabem porque é que ele bate nos seus irmãos quando eles lhes tiram um brinquedo? Ou quando eles não lhe passam o brinquedo que ele quer? Sabem porque é que ele faz isso e bate? Porque ele tem o mesmo coração de Caim. O nosso mesmo coração. Disposto à violência, se não obtemos aquilo que queremos. Esse é o nosso coração. Sabem porque é que nós não somos Caíns?
É pela graça de Deus. É pela graça de Deus em nós. É pela graça de Deus que restringe a nossa maldade. É pela graça de Deus que transforma os nossos corações. É unicamente pela graça de Deus. Mas agora, olhando, já fizemos este olhar para dentro, tal como o profeta. Mas agora vamos pensar neste mundo em que nós vivemos, cheio de violência, olhando para fora. A maldade que está à nossa volta. A violência é algo que nós testemunhamos todos os dias, tal como o profeta. Mesmo vivendo num dos países mais seguros do mundo. Temos vindo a baixar. Já estamos no 7º país mais seguro do mundo. Antes estávamos no top 5. Agora somos o 4º país mais seguro do mundo. Antes estávamos no 2º lugar dos países mais seguros da Europa, desculpa. 4º país mais seguro da Europa. Antes estávamos no 2º lugar. O que vemos à nossa volta é violência e maldade de todo o género. Alguns dados do último ano. Mais de 80 homicídios em Portugal o ano passado. Violência doméstica, mais de 22 mil crimes registados. Ameaça e coação, mais de 14 mil crimes. Roubo em via pública, com abordagem direta à vítima, mais de 4 mil crimes. Esses são dados, supostamente, de um dos países mais seguros do mundo. Portugal. Mas a maldade, a violência é algo que nós testemunhamos. Dentro de nós e fora de nós. Basta assistir aos telejornais. Ou abrir os jornais. E a nossa alma irá gritar e deve gritar também, denunciando a violência. A maldade. E eu não sei vocês, mas a mim me acontece, eu estou cansado da mesma. Eu estou desesperado pelo mal proliferar, pelo mal muitas vezes triunfar. Abacuque também estava cansado, por isso ele clama a Deus. Ele denuncia a violência, a maldade do seu povo. E pede para Deus fazer algo em relação ao mesmo. E nós muitas vezes também vemos um aparente silêncio e triunfo do mal e dos maus. Parece que tudo lhes vai bem. Até quando, Senhor, a maldade? Até quando, Senhor, violência? Até quando os nossos olhos irão ter que ver isso? Até quando nós teremos que experimentar a mesma e sofrer pela mesma? Quando é que tu vais intervir para poupar a vida do teu povo também? Vocês sabem que o ano passado morreram 6 mil cristãos por causa da sua fé em Jesus Cristo. 6 mil cristãos. Até quando, Senhor? Vocês sabem que em Portugal ocorrem mais de 30 abortos por dia? Mais de 30 abortos por dia. Mais de um aborto a cada hora. A morte e o homicídio de inocentes. Todos os dias. E estes não estão nos números de homicídios do ano. Até quando, Senhor? Estes problemas que nos afligem, que são próximos a nós, estes problemas são aqueles que nos devem clamar a Deus e lamentar pelo nosso pecado e pelo pecado deste mundo, tal como o profeta Abacuque o fez. Versículo 13 a 4, para terminar, o profeta Abacuque vai dar detalhes, maior detalhes sobre o pecado que estava no meio do seu povo, do povo de Deus, do povo da aliança. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Novamente, o profeta falando com Deus. Porquê é que me mostras? Porquê é que está diante de mim o pecado, a iniquidade?
Porque é que me fazes ter esta experiência amarga com o pecado à minha volta? Indignar-me com estas coisas. Sofrer por causa dessas coisas, clama o profeta. E ele coloca em detalhe o que é esse pecado. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Reparem aqui todas as formas de injustiça, de destruição, de violência. Havia destruição de reputação de pessoas pela calúnia e difamação. Havia demandas judiciais sobre pessoas justas e inocentes. Era esta a realidade. Havia espancamentos. Havia muito provavelmente até mortes. O profeta estava a assistir a homicídios. E isto tudo dentro do povo da aliança. E o profeta está a perguntar: Deus, tu não te importas com aquilo que está a acontecer no meio do teu povo? Porque eu me importo com aquilo que vejo. E tu que vês, não te importas? Não fazes nada em relação ao pecado? Vais continuar a permitir isso, a injustiça, a maldade? Amados, esse deve ser também o nosso clamor. Num mundo cheio de injustiça, perversidade e maldade, tal como o profeta. Devemos clamar a Deus por justiça. Devemos lamentar pelo pecado. Devemos lamentar pela violência. Pela perversidade. Pela imoralidade. Não nos devemos acostumar. Devemos nos sentir incomodados pelo pecado. O grande problema é que hoje derramamos poucas lágrimas. Ao contrário de Abacuque. Derramamos poucas lágrimas quando somos confrontados com o nosso pecado e o pecado do povo de Deus e o pecado da humanidade. Devemos lamentar. Um clamor sincero por justiça, pela intervenção de Deus. Reparem o profeta: porque me fazes ver a opressão. Esta palavra é porque me fazes ver o mal. Literalmente. A maldade. E ele no versículo 4 diz como é que essa maldade se manifesta. A lei se afrouxa, versículo 4. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca ao justo, a justiça é torcida. A lei se afrouxa. Sabem qual é essa palavra lei? Não é a lei dos homens. É a lei de Deus. É a Torá, esta palavra lei. A Torá, a lei de Deus. Os mandamentos de Deus. Todo o conceito de Deus. E aqui na nossa tradução, a palavra traduzida aqui por afrouxa, na verdade o significado no original, literalmente, é paralisar de frio. O sentido aqui é que a lei de Deus se tinha tornado ineficiente, inoperante e ineficaz no meio do povo. O povo já não queria saber da lei de Deus. O povo não estava a seguir a lei de Deus. A palavra de Deus já não estava a fazer nenhuma diferença no meio do povo de Deus. E por isso o profeta clama diante de tudo isto. Lamenta e clama a Deus para que Deus faça algo. Amados irmãos, não é isso que nós vemos também no nosso meio, tal como o profeta, em relação à lei, à palavra de Deus? Não é essa a realidade que nós vemos fora de nós, na sociedade? Que tem expulsado Deus da sua cultura, que tem negado os valores que temos na palavra de Deus, os valores judaico-cristãos, que tem negado até uma coisa tão básica e tão simples, que o casamento é apenas a união entre um homem e uma mulher. Não é este desprezo pela lei de Deus que também nós vemos dentro daqueles que se dizem povo de Deus também? Tal como falámos no domingo passado, em muitas igrejas já não se prega contra o pecado. Em muitas igrejas o que é oferecido através dos seus púlpitos e dos seus pastores é o evangelho fácil, light, agradável. A lei de Deus, a palavra de Deus não é exigida para a obediência em muitas igrejas. Disciplina de igreja, muitas igrejas já não sabem o que é isso. Não sabem, não fazem. Membresia de igreja, muitas igrejas agora está na moda, nem lista de membros têm, para saber os que estão dentro e fora. Não se preocupam com a vida das pessoas. São falsas igrejas.
O divórcio é facilmente aceito dentro da igreja. Em muitas igrejas. Dentro do povo de Deus. A homossexualidade é defendida como uma condição natural. Eu já vi cristãos a afirmarem que o homossexual nasce assim. Não é um problema de pecado, nasce assim. Não é um problema de desobediência à palavra de Deus. Nasce assim. A lei se afrouxa. Amados irmãos, hoje dentro do povo de Deus também o juntar é substituído pelo casamento. A palavra de Deus é substituída por coaching. Não há dúvida que vivemos tempos semelhantes ao do profeta. E isto só prova uma coisa. Não há nada de novo debaixo do sol. Porque o problema de todas as gerações é o mesmo. O coração do problema, como alguém disse, é o problema do coração. O coração do problema da humanidade é o problema do coração. O coração pecaminoso. O profeta lamenta porque a justiça nunca se manifesta. Parece que ele está a falar de Portugal. Parece que ele está a falar do Brasil. Em que muitas vezes vemos o mal a triunfar e a proliferar. Pedófilos que não são afastados das crianças. A prescrição dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais cometidos por José Sócrates. Há quanto tempo estamos à espera de um julgamento justo para Ricardo Salgado, pelos seus 65 crimes? Ou o que dizer da mãe, do tio e da condenação que receberam pela morte bárbara da menina Joana Cipriano, em que nem chegaram a apanhar 25 anos, a pena máxima de cadeia? Parece que o profeta está a falar da nossa realidade, do nosso tempo. A justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo também. Era a realidade do profeta. Ameaças, coação, armadilhas e injustiças cometidas contra o justo. Era uma realidade. Era uma realidade. A justiça é torcida, lamenta o profeta. Naquele tempo, ir a tribunal era algo inútil e era algo perigoso. Por isso é que o profeta diz isto. A balança já estava inclinada. Imaginem-se vocês nesta condição do profeta. Era uma condição até muito pior do que a nossa. Imaginem-se numa sociedade onde o justo não tinha para onde apelar. Que não tinha ninguém para defender a sua causa. E que os maus e perversos triunfavam nas ruas, mas também nos tribunais. Se nós pensamos que estamos mal, imaginem a realidade do profeta Abacuque. Como não lamentar diante de todo o mal? Como não lamentar neste mundo injusto, perverso e cheio de maldade? Como não lamentar o pecado dentro de nós e fora de nós? Devemos ter esta mesma atitude do profeta Abacuque. Que o silêncio de Deus nos incomode para nos fazer voltar verdadeiramente para Ele de todo o coração. Para ouvirmos a sua voz. Agora, algumas apenas lições e aplicações breves, finais. O problema do mal que nós vemos e testemunhamos à nossa volta é devido à escolha que os nossos pais fizeram. Adão e Eva, ao abandonarem a Deus. É este o mundo. Queriam um mundo sem Deus, aqui tem um mundo sem Deus. Não é culpa de Deus. É culpa nossa. Mas sabem, o nosso Deus é tão amoroso que enviou o seu Filho para resolver o problema do mal, o problema do pecado. Enviou o seu Filho Jesus Cristo na cruz para morrer por ti. Para que tu pudesses ser livre do poder do pecado, livre do poder do mal. Ser transformado, feito Filho de Deus,
para que um dia também sejas livre para todo o sempre de toda a presença do mal. Essas são as boas notícias do Evangelho. Essas são as boas notícias para ti, diante da realidade presente. Olha para Jesus Cristo, de onde podes fugir do mal, do seu poder e um dia da sua presença para todo o sempre, se estás em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo de todo o teu coração como teu Senhor e Salvador e serás salvo. Salvo. Salvo do mal dentro de ti e um dia salvo do mal fora de ti. Meus amados irmãos, Igreja de Cristo aqui presente, passar por uma crise na fé, ter dificuldade em lidarmos muitas vezes com a realidade que vemos dentro de nós e fora de nós, dentro da igreja, na sociedade. Isso até podemos dizer que é normal. Isso não quer dizer que tu não amas a Deus. Isso não quer dizer que tu não és um cristão verdadeiro. O próprio profeta de Deus teve essa crise. Mas ele resolveu bem essa crise. Foi diretamente a Deus. É isso que nós temos que fazer. Sabem? Também ao irmos a Deus, nós não temos a promessa que Deus nos irá responder conforme nós queremos. Nem sempre. E Deus já advertir-nos que nós não teremos todas as respostas nesta vida. Deus já nos advertiu que não teremos todas as respostas aqui, nesta realidade presente. E veremos mais à frente que sim, o profeta Abacuque obtém a resposta de Deus às suas orações, mas de uma maneira que ele não queria. Que ele não estava à espera. Mas é exatamente neste ponto, quando Deus parece que está em silêncio, ou quando as suas respostas não são como nós esperamos ou desejaríamos, é exatamente neste ponto que nós somos sustentados pela fé. Pela fé em Cristo e não naquilo que nós vemos, não nas circunstâncias. A pergunta até quando, Senhor? Nós, na verdade, nós não sabemos. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Até quando, Senhor? Tu irás restaurar todas as coisas. Até quando seremos livres da presença do mal, do pecado em nós e fora de nós? Nós não sabemos. Sabem o que é que nós sabemos? É que sim, o nosso Deus se importa com o pecado. Abacuque perguntava, Deus, não te importas com a maldade? Nós sabemos que Deus se importa com o pecado. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para triunfar sobre o nosso pecado, sobre o poder do mal, para nos libertar do poder da condenação do pecado, para nos transformar como povo santo, como povo da nova aliança. Sim, Deus se importa com o pecado e já deu a única solução para o pecado. É Jesus Cristo. Sabem também uma resposta à pergunta de Abacuque? Deus, tu não te importas com o mal? Nós sabemos sim que Deus se importa com o mal. Aliás, o mal está nas suas mãos. Deus controla o mal. É o soberano sobre o mal. Aliás, Deus usou o mal para a nossa salvação. A morte de um inocente. A morte de um justo. Deus usou o mal. A crueldade da cruz. Deus usou o mal para a salvação de muitos. Para a nossa salvação. Deus se importa com o mal. E o mal está debaixo do seu controle. Sim, que o nosso lamento, e é tempo para lamentarmos, até quando, Senhor? Muitas vezes é. Mas que esse lamento sincero nos encha de um maior desejo para estar com o nosso Senhor e desfrutar dele e do seu reino perfeito para todo o sempre, em que não mais existirá o mal. E sabem a maravilhosa promessa? Até quando, Senhor? Até que Ele venha. E Ele prometeu vir. E Ele virá para restaurar todas as coisas. Essa é a nossa esperança, confiança gloriosa, futura. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, obrigado pelas maravilhosas promessas que nós temos na Tua Palavra. E todas as nossas dúvidas, perguntas, Pai, elas são respondidas em Jesus Cristo.
nas promessas que temos em Jesus Cristo, Senhor. Sim, Senhor, agora clamamos até quando? Sabendo que a resposta é até que Tu venhas. Por isso, vem, Senhor Jesus. Esperamos por Ti e desfrutar de Ti para todo o sempre, Pai. No Teu reino perfeito, onde já não irá existir o pecado, a maldade nem a morte. Que gloriosa esperança nós temos, Senhor. Amém.